Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai continuar fazendo ali a resenha desse livro aqui, super legal, que é Uma Vida com Propósitos. E aí, hoje a gente vai falar especificamente sobre o capítulo 3. E aí, o que esse capítulo traz pra gente? Ele fala sobre o fato de que existem vários norteadores da nossa vida, né? E aí ele fala justamente sobre isso, né? O que dirige a sua vida? E aí ele vai dividir basicamente em duas partes aqui. Primeiro, os principais norteadores das vidas das pessoas, né? Da vida das pessoas. E depois, as vantagens de você ter um propósito bem definido e estabelecido por Deus. E aí ele traz aqui uma perspectiva muito interessante sobre esses norteadores, porque não é algo que é necessariamente 100% restrito aos cristãos. Eu acho que o que eu gosto mais nesse livro é que ele traz perspectivas de várias facetas, sabe? Que não envolvem só os cristãos. Então é muito, muito legal você ler esse livro realmente, independentemente da sua religião. Mas claro que ele vai ter, obviamente, ele vai ter ali algo mais voltado para o cristianismo. E aí, enfim, sem mais delongas, o primeiro ponto que ele fala sobre que dirige a vida das pessoas, né, é aqui em relação à culpa. Ele fala que uma boa parte das pessoas é dirigida pela culpa e pelas lembranças, né, como se elas fossem manipuladas pelas lembranças do passado. E aí aquela pessoa fica o tempo inteiro se remoendo, lembrando daquela situação, e isso faz com que aquela pessoa viva um ciclo. Então é como se, por exemplo, você passou por uma situação complicada, uma situação difícil, você fica se remoendo em relação àquela situação, você fica se culpando em relação àquela situação, e isso faz com que você, de certa forma, comece a se sentir culpado, porque geralmente quando a gente fica remoendo o passado, a gente tende a ser mais autocrítico, e aí com base nisso você começa a se auto-sabotar. Olha que interessante, eu não tinha parado para pensar nisso, que a autossabotagem, uma das origens dela, é justamente a culpa. E a gente faz isso inconscientemente, ninguém conscientemente vai ficar se auto-sabotando. Isso daqui também tem muita origem naquilo que a gente chama de crenças, né? Você tem crenças que fazem com que você tenha certas ações na sua vida, e é algo assim inconsciente. Muitas vezes você não está conseguindo prosperar, você não está conseguindo progredir em algumas áreas da sua vida, seja familiar, seja financeira, seja de relacionamentos, enfim, seja espiritual, justamente pelo fato de que você tem medo e você se culpa, e aí você se auto-sabota. Olha só que interessante. Então aqui ele fala sobre esse ciclo do medo, da autossabotagem e da culpa, né? E o quanto que isso é ruim pra gente. E muitas pessoas são dirigidas na vida delas pela culpa. E aí, em relação à culpa, ele cita aqui um versículo bíblico, aquela história lá de Abel e Caim. Ele fala lá em Gênesis 4:12, né? Você vai andar pelo mundo sempre fugindo, né? Ele tá falando em relação a Caim, né? Porque quando Caim matou Abel, ele se sentiu super culpado. Ele se afastou da presença de Deus e ele começou a fugir. Então, ele fala aqui, agora de uma perspectiva mais espiritual, de quando a gente sente culpa, né, por algo que a gente fez, a gente tende a se afastar de Deus. E aí é interessante isso, né? Ele traz aqui o exemplo de Caim. Mas também ele traz algo interessante, porque ele fala que a gente não precisa necessariamente ser escravo do nosso pecado, ser escravo da nossa culpa, ser escravo do passado, ser escravo das coisas que aconteceram anteriormente. E aí ele dá exemplos muito interessantes aqui em relação a Moisés e Davi. Ele fala que Deus é especialista em pegar coisas quebradas, pegar coisas improváveis e transformar essas coisas em maravilhosas, em referência, enfim, isso tudo para glorificar o nome dele, obviamente. Mas aí ele traz o exemplo de Moisés, que era um assassino, que era impaciente, que tinha vários ali defeitos, e Deus faz com que Moisés seja um grande líder, né, do povo de Israel. Inclusive, além de ser um grande líder, Moisés, quando ele subia no monte para falar com Deus, o rosto dele resplandecia. A Bíblia fala que Moisés via Deus face a face. Então, olha só, Deus transformou um assassino numa pessoa, abre aspas, digna de estar na presença dele, de falar com ele face a face, digna de escrever ali a lei, digna de
de quando que ele estava na presença de Deus, a face dele brilhava. Então olha só que interessante, ele pegou uma pessoa ali totalmente improvável diante dos olhos dos homens e fez com que se tornasse essa grande referência que a gente tem, né, quando a gente pensa num contexto bíblico. E aí, outra perspectiva, outra pessoa que ele traz aqui como exemplo também é Davi. A gente sabe, né, que a Bíblia fala que Davi era o menor da casa e, ironicamente, o Senhor escolheu ele para ser o rei de Israel. E olha só que interessante, o menor da casa se transformou no rei mais importante da história de Israel. Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Davi era um homem que era chamado segundo o coração de Deus. Foi através da linhagem de Davi que nasceu Jesus Cristo. Então olha só quantas honrarias Deus concedeu a esse cara que era tão pequeno diante da sociedade, diante dos olhos humanos. Então isso é muito interessante aqui, ele linka isso, né, com o fato de que, cara, não importa a sua origem, não importa o quanto você seja pecador e o quanto você se sinta culpado em relação às coisas da vida e coisas que você fez, mas Deus pode transformar isso em algo bom. Deus é especialista em transformar vasos quebrados em vasos de honra. E aí ele traz a referência aqui do Salmos 32, né? E fala o seguinte: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Então todas essas pessoas pecaram, Davi pecou, Moisés pecou, mas mesmo assim eles foram lá, Deus os perdoou e transformou eles em grandes homens, em referências para nós. Outro ponto que norteia aqui, o segundo ponto que norteia uma boa parte da vida das pessoas é o ressentimento e a raiva. Olha só que interessante, né? Quem não conhece aquela pessoa que é super amargurada, que vive com raiva dos outros, tem ressentimento, enfim. E aí, eu acho que tem uma metáfora muito interessante, para uma analogia, na verdade, pra gente falar a respeito de pessoas amarguradas. Uma vez eu vi uma pessoa fazer essa analogia, que é como se você fosse uma pessoa e, beleza, você é uma pessoa e tem aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele sentimento ruim e você fica o tempo inteiro se remoendo. E é como se aquele sentimento fosse um agressor. E todas as vezes que você fica se remoendo, fica lembrando daquelas coisas, fica revivendo esse sentimento ruim, é como se você estivesse dando poder para esse agressor te bater, te machucar. E aí você fica num ciclo sem fim, onde você não perdoa, você continua se remoendo e você continua tendo aqueles sentimentos ruins dentro de si, nutrindo aquelas coisas, e isso é muito prejudicial. É justamente por isso, inclusive, que Jesus Cristo nos deu a capacidade de perdoar, né? Inclusive, ele fala que se a gente não perdoar os outros, o Pai não vai nos perdoar. Então, perdão é algo essencial. E aí, eu também acho que essa questão do ressentimento e da raiva e tudo mais, trazendo outra perspectiva, é como se fosse um fardo nas nossas costas, é como se fossem correntes também, e todas as vezes que a gente vai passando por situações, a gente tende a acumular essas raivas, essas angústias, esses ressentimentos, e a gente precisa se libertar deles, a gente precisa perdoar, porque se a gente não perdoa, é como se a gente carregasse essas coisas, esse fardo nas nossas costas desnecessariamente, e quando a gente carrega essas coisas, a gente não consegue progredir, a gente não consegue se libertar. Então, pra gente prosperar na vida, pra gente progredir em várias facetas e áreas da nossa vida, a gente precisa perdoar, a gente precisa se libertar desse sentimento. E aí, é muito interessante porque aqui ele traz uma perspectiva bíblica, e eu adoro quando a Bíblia faz isso, né, que ele fala uma coisa e aí anos depois a ciência vai lá e prova que aquilo realmente é verdade. E aí a gente tem aqui Jó 5:2 falando o seguinte: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Então ele fala, você ser amargurado e raivoso vai te levar à morte. E aí, a gente trazendo agora para uma perspectiva científica, quando você pensa no impacto psicológico de você ser uma pessoa mais amargurada, aqui a gente tem um transtorno que já foi associado a isso, que é o transtorno pós-traumático por amargura. Pode pesquisar aí a sigla, né? PTED, transtorno pós-traumático por amargura. Então isso tem um impacto emocional na sua vida. Além disso, a ciência comprova que pessoas mais amarguradas e raivosas, elas têm muito mais tendência de serem depressivas, de terem ansiedade e de terem raiva crônica. E aí, além dessa perspectiva do impacto psicológico que essas coisas trazem pra gente, também tem um impacto físico mesmo, né? Não só na saúde mental, mas também na saúde física.
E aí, ele traz a perspectiva de quando você fica mais raivoso e você fica mais ressentido, você libera mais cortisol no seu corpo, na sua corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol ele vai gerar reações dentro do seu corpo, e tudo isso vai fazer com que você tenha mais probabilidade de ter hipertensão, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais e, enfim, outras coisas. Então, cara, realmente, aqui a Bíblia é tão comprovada, né, que se você tiver esse sentimento, se você ficar nutrindo isso dentro de si, se você não perdoar, se você for amargurado, você vai realmente trazer muitas consequências negativas para si próprio. Terceiro ponto que norteia a vida das pessoas aqui, o medo. E aí, eu acho esse tópico particularmente interessante porque ele tem muito a ver com esse livro aqui que eu gosto muito, que é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui ele foi escrito pelo Napoleão Hill e é como se fosse uma entrevista com o diabo. Não é necessariamente algo literal, depende do ponto de vista, mas basicamente ele traz uma perspectiva, né, como se fosse tipo, o diabo sendo entrevistado, que o medo é a forma favorita dele de controlar as pessoas, que através do medo ele consegue controlar as massas, ele consegue controlar as pessoas, e se você for parar para pensar numa perspectiva mais global, você vai ver que em vários momentos da história, muitas pessoas foram controladas e movimentos foram feitos e gerados através do medo. Então, olha só a importância disso nortear ou não a sua vida, né? E aqui o autor traz o ponto de que o medo te distancia de viver o propósito de Deus. E aí ele traz 1 João 4,18, que diz o seguinte: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem em seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Eu acho que outra perspectiva aqui é aquele versículo que fala sobre o amor lança fora todo medo. Aqui eu acho que ele está falando mais sobre o fato de que se você conhece plenamente a Deus, você não é que você não vai ter medo, mas você não vai deixar esse medo te dominar. E aí, em relação a essa perspectiva do medo, eu tenho uma experiência pessoal que aconteceu comigo, que é o seguinte: quando eu era criança, eu via muitas coisas assim, eu via assombração, assim, sabe, fantasma, vultos, enfim, eu tive várias experiências negativas em relação a esse lado mais obscuro da força e eu não entendia por que isso acontecia. E aí eu cresci e tudo mais, inclusive teve uma época da minha vida, eu acho que lá em 2016, 2017, não lembro, que eu não conseguia orar, eu não conseguia rezar porque eu sentia uma presença atrás de mim, então eu tinha muito medo e eu não conseguia, eu ficava super inibida. E aí, quando eu efetivamente decidi buscar ter um relacionamento com Deus e me converter de fato ao cristianismo, Deus fez com que eu tivesse uma experiência em relação a isso. Então eu lembro que logo no início da minha conversão, eu tinha muito medo, cara, eu me cagava de medo dessas coisas, de demônio, de vulto e tal. E aí o Senhor fez com que eu tivesse duas experiências nas quais presenças demoníacas mesmo viessem no meu quarto e eu sentisse aqueles calafrios, aquela coisa horrível que só quem já viveu sabe. E aí eu lembro que eu só me levantei e falava assim, e repreendi, sabe, o nome de Jesus e eu entendi naquele momento, Deus me mostrou que se Ele estava comigo, eu não precisava ter medo daquelas coisas. Então isso pra mim foi muito marcante de realmente entender que, cara, o amor lança fora todo medo. Eu acho que é uma experiência interessante pra falar em relação a essa perspectiva, né? De que se você tá com Deus, mesmo que aquela circunstância, aquela situação, aquele gigante seja muito grande em relação a você, o fato de você estar protegido no amor de Deus faz com que você não precise temer aquilo, porque você tá ali debaixo das asas do grande Deus Todo-Poderoso. E realmente, né, no momento que você fala em nome de Jesus, sai, realmente sai. Isso é incrível, maravilhoso. O nome de Jesus realmente é mágico. Beleza. Aí, outro ponto interessante, esse daqui eu acho que é top das galáxias, que é o materialismo. O quanto que o materialismo direciona a vida das pessoas. E aí ele traz o ponto de que as pessoas pensam assim, se eu tiver mais, então logicamente, eu vou ser mais feliz se eu tiver mais posses, mais dinheiro, mais status, mais tudo. Eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais importante e eu vou ser protegido, né? A gente tem muito essa perspectiva de que a riqueza protege. E eu acredito que isso é verdade, eu acredito que essa perspectiva, ela é legítima, só que é algo temporário. Ele traz aqui que é algo temporário. Porque, apesar dessas coisas realmente trazerem uma felicidade,
te deixarem mais importante e mais protegido, isso é perecível, isso é algo que se refere somente ao mundo material, e o mundo material é finito. E aqui esse livro trata da eternidade. E quando eu li isso, eu lembrei muito da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, daquela frase maravilhosa que é o seguinte, é muito clichê, na verdade, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente está o tempo inteiro buscando coisas, buscando novos horizontes, buscando novas conquistas, buscando ganhar mais, buscando aquele carro, aquela promoção, aquela casa, aquele apartamento. E quando a gente chega naquele ponto, é como se não fosse suficiente e a gente precisasse de mais. Então, todas as vezes que a gente pauta a nossa felicidade no materialismo, a gente acaba se sentindo vazio. Eu acho que é por isso que tantas pessoas, mesmo que tenham alcançado o ápice da riqueza e do status, e enfim, muitas vezes elas se sentem vazias porque isso não é suficiente. E eu não tô falando que você não deva ser próspero, pelo contrário, eu acredito muito que a gente está no mundo para ser próspero, financeiramente também, mas que a gente não deve pautar a nossa vida 100% no materialismo, porque se o fim da nossa vida for o materialismo, vai ser algo que no final vai ser vazio, não vai ser suficiente, nunca vai ser suficiente, a gente nunca vai se sentir 100% pleno. E aqui, trazendo essa perspectiva da filosofia existencialista, Jean-Paul Sartre fala que a gente tem um vazio existencial que é gerado pela busca por sentido nas coisas materiais, mas que depois da gente conquistar aquilo, esse sentido se esvazia e a gente começa a querer conquistar outra coisa. E aí a gente fica nesse ciclo, nessa corrida dos ratos, de sempre querer mais, nesse ciclo de sempre querer mais e nunca estar satisfeito com nada. A gente nunca está satisfeito com nada, nunca. Pelo menos eu acredito que vocês também, meros mortais como eu, nunca estão satisfeitos. Sempre que a gente consegue subir de patamar, a gente pode até por um momento ficar feliz com aquilo e tudo mais, mas a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Eu acho que faz parte da nossa natureza, né? E aí, ele também fala aqui, ainda pautado no materialismo, sobre a segurança através do dinheiro. Ele fala que isso é algo volátil, que perece. E aí ele cita lá Provérbios 18:11, que fala que a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Então, é como se os ricos achassem que a riqueza deles fizesse com que eles fossem inabaláveis. Mas isso não é verdade. Por mais que a riqueza realmente construa segurança, isso é um fato inegável, não precisa você ser muito inteligente para entender que a riqueza realmente protege os ricos, mas ela não os deixa inabaláveis. E aí é como se a crítica que ele tece aqui é como se você estivesse buscando a segurança inabalável no dinheiro, só que o dinheiro não pode te proporcionar uma segurança inabalável. Eu acho que um exemplo recente que a gente pode citar em relação a isso é justamente a época da pandemia, em que não importava se você tinha muito dinheiro ou se você não tinha muito dinheiro. As pessoas não tinham a cura, não tinham o antídoto, não tinham a vacina, enfim, para aquela doença, para aquele momento em específico. Então muitas pessoas, tanto ricas quanto pobres, morreram, e realmente a riqueza não protegeu aquelas pessoas de fato de morrerem. E aí ele fala aqui nessa parte que a verdadeira segurança, ela tá em você construir um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, porque você vai ter tanto uma segurança física quanto uma segurança espiritual, uma segurança eterna que vai muito além dessa nossa passagem breve aqui na Terra. E aí, por último, em relação a essa primeira parte sobre as coisas que norteiam a vida das pessoas, ele fala sobre a necessidade de aprovação. E aí ele vem com uma frase que é bombástica, que eu acho maravilhosa, que é o seguinte, e também muito dolorida da gente ouvir, que é o seguinte: muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Cara, quantos de nós somos
pessoas que tiveram uma infância traumática, na qual os nossos pais não nos validaram, e mesmo que a gente, sei lá, vai descobrir isso só futuramente na terapia, o fato de isso ter acontecido impacta a nossa vida em todas as áreas. A nossa infância, ela impacta a nossa vida em todas as áreas, e tanto que se você for buscar terapia, você vai ver que eles sempre voltam na sua infância para poder entender a origem dos seus traumas. Então tem pessoas que elas estão o tempo inteiro tentando, mesmo que de forma inconsciente, conseguir a validação e a aprovação dos pais delas, ou de pessoas, de grupos externos, né? Elas sempre estão ali fazendo coisas pautadas no que os outros vão pensar em relação a elas. E quando você vive uma vida pautada nisso, é como se você fosse literalmente controlado pela opinião alheia. E você não consegue também agradar todo mundo o tempo inteiro, então é meio que uma prisão. E aí ele cita Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí eu acho que essa perspectiva aqui que ele trouxe, ela pode se encaixar no fato de que essas pessoas que buscam validação ao extremo, porque aqui a gente tá falando de extremo, tá? Claro, todo mundo sente culpa, todo mundo precisa de validação, todo mundo sente medo, mas aqui a gente tá falando o extremo do extremo, que é uma pessoa que pauta a vida dela naquilo. E aí, eu acho que essa perspectiva que ele trouxe aqui em relação a você condicionar as suas ações, a todas as ações da sua existência, à opinião dos outros, à opinião dos seus pais, e enfim, você, vive em função do que as pessoas vão pensar de você, do que as pessoas acham. E ele fala sobre servir a dois senhores porque você deve fazer isso em relação a Deus, não em relação aos outros. Você não deve viver a sua vida pautado no que os outros vão pensar, senão você vai ser muito infeliz e, enfim, as pessoas nunca vão estar satisfeitas e nem você. Então, ele traz essa visão aqui. E aí, a segunda parte, que é menor, mas também é interessante em relação o norte da sua vida, é que ele fala aqui sobre as vantagens de você ter uma vida dirigida por propósitos eternos, né? Por propósitos do céu, porque, como eu falei, e ele mostrou aqui, existem muitos nortes para sua vida, e eles podem ser eternos ou não. Mas ele fala no livro que você ter a sua vida dirigida por nortes eternos é muito melhor do que você ter a sua vida dirigida por nortes mundanos que vão no final te levar para um caminho de insatisfação pessoal e vazio. Ele fala que você nunca vai ser realmente pleno, feliz e abundante se você pautar a sua vida nessas coisas que a gente falou. E aí, o primeiro ponto que ele fala, né, sobre a vantagem de você ter um propósito eterno, de você saber e viver em função do propósito eterno que Deus plantou no seu coração, é que saber desse propósito dá sentido para a sua vida. E eu concordo muito quando ele fala sobre isso, porque nós somos seres complexos que buscamos um propósito maior. É por isso que a gente faz terapia, para entender as raízes e as coisas. É por isso que a gente busca na astrologia entender, para quem acredita em signo, né? É por isso que a gente procura a resposta através da religião, do espiritismo, do tarô, enfim, dessas coisas. A gente precisa, a gente necessita, é algo que faz parte da nossa essência, a gente entender sobre o nosso propósito maior. É como se todo mundo tivesse um senso de propósito dentro de si. Então, isso é muito interessante, né? E aí, ele fala que se você tem um propósito específico, você pode suportar qualquer coisa. E eu acho que, trazendo para uma perspectiva cristã em relação a isso, eu acho que o maior exemplo de uma pessoa que tinha um propósito bem definido e suportou grandes dificuldades foi Jesus Cristo. Não tem nenhum exemplo na história do mundo de uma pessoa que tenha suportado tanto dificuldades e lutas por ter um propósito muito bem definido. Eu acho que o maior exemplo é na questão do Getsemane, quando ele tá lá, e a gente sabe que Jesus era muito obediente, que ele não questionava o Pai, que ele só obedecia, mas nesse momento ele chega e fala: Deus, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Tipo assim, cara, Jesus era muito obediente. Eu não lembro de nenhuma muita Bíblia que ele tenha pedido pra Deus afastar o cálice, nem no deserto. Mas ele pede nesse momento, né? Só que ele fala no final: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Então, ele tava tão submisso e, tão convicto, na verdade, do propósito que Deus tinha pra ele, mesmo que, sei lá, talvez ele não soubesse completamente, ou soubesse, não sei. Que ele foi lá e suportou as maiores dores que um ser humano pode suportar. Tanto que nesse momento do Getsemane ele suou sangue, né?
Então, cara, pra você suar sangue é uma pressão biológica e emocional tão grande, assim, que, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar. E aí, ele traz o seguinte aqui, que sem Deus a gente não tem propósito. Eu discordo disso, a gente tem sim como conseguir nortear nossa vida sem necessariamente ter Deus, mas é o que eu falei pra vocês, né? O que ele traz aqui nesse livro, que você pode ter o seu propósito pautado no sucesso, no dinheiro, na militância de algum ideal, na construção de um ideal de alguma vida, de uma pessoa, enfim, seja qualquer coisa que for, mas que no final... lembrando agora, fazendo uma conexão com a filosofia existencialista, isso vai te gerar um vazio, sabe? É tipo a ânsia de ter e o tédio de possuir. Todas essas formas de você buscar o seu propósito, elas vão, no final das contas, te levar para um vazio existencial. E aí que entra o negócio da gente ter um propósito eterno. E aí, a segunda vantagem que ele dá aqui em relação a você conhecer o seu propósito é que isso te ajuda a estabelecer prioridades, né? Ele fala sobre o fato da gente ter uma rotina atualmente extremamente acelerada e cheia de coisas para fazer, e ele fala justamente que quando a gente tem esse propósito, a gente tem uma rotina mais seletiva e eficiente. E aí, quando ele fala sobre isso, eu lembro muito sobre a distração, né? Ele fala sobre a distração sem objetivo. A gente tá o tempo inteiro nas redes sociais, a gente tá o tempo inteiro no TikTok, no Instagram, no Shorts, nos Reels, enfim, a gente tá o tempo inteiro consumindo sem um objetivo, mesmo que nem objetivo eterno, nem objetivo mundano, a gente só tá consumindo por consumir. Inclusive, com base nisso, surgiu um termo, acho que em 2020, 2021, não lembro, que são os brain rots, que é basicamente quando você consome muito em excesso, né, esses conteúdos que são extremamente dopaminérgicos, através das redes sociais e tudo mais, e isso destrói o seu foco, a sua disciplina, a sua capacidade de construir algo no longo prazo. Então é como se você estivesse literalmente apodrecendo o seu cérebro, sabe? Então é bem interessante aqui essa perspectiva que ele traz sobre as distrações e tudo mais. E aí, além da distração, né, de você tipo, não saber o seu propósito, de você ficar rodando e fazendo coisas inúteis, ele fala sobre a mudança de rumo o tempo inteiro. Ele fala sobre essa geração ou essas pessoas não serem constantes, não conseguirem permanecer. Então elas estão o tempo inteiro mudando de igreja, de relacionamento, de emprego, enfim, de perspectiva, de filosofia, de religião, elas estão o tempo inteiro mudando, e isso não é bom. Ele traz aqui a referência, né, lá em Efésios 5:17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, Deus tem um propósito para cada estação da nossa vida. Nós vivemos com base em estações e nada que acontece na nossa vida é por acaso. Se você está numa casa em específica, é porque você tem um propósito ali naquele apartamento, naquele local, naquela igreja, naquele ciclo social, enfim. E a gente precisa entender o que Deus quer que a gente faça para que a gente consiga pular de nível, sabe? Eu acredito muito que a vida cristã e vida no geral é como se fossem vários níveis que você tem que ir pulando até você chegar ali na iluminação e, enfim, passar pro outro lado da eternidade. Mas ele fala sobre isso, né? Sobre a gente entender o que Deus quer que a gente faça para que a gente consiga cumprir aquilo e ser passado de fase. E aí, trazendo essa perspectiva de ser focados, ele traz o exemplo do apóstolo Paulo, que praticamente difundiu o cristianismo no Império Romano de uma forma assim, quase que só. Então, o apóstolo Paulo ele era muito focado. E é interessante sobre essa questão do foco, que ele estava ali com a missão de difundir o evangelho e tudo mais, ele foi um cara que fez um grande feito, que é escrever praticamente todo o Novo Testamento, mas, em contrapartida, ele foi um cara muito molestado no sentido do ministério dele. Foi muito difícil, ele sofreu muitas tribulações, perseguições, enfim. Ele tinha tudo para ser uma pessoa desfocada, para ficar enrolando no processo dele, que realmente era muito difícil e árduo, mas não. Ele se manteve constante, focado no alvo. E aí ele fala, né, o cara do livro aqui, o autor, que se a gente quiser ter um impacto na nossa vida, se a gente quiser realmente ser relevantes, não só no mundo físico, mas na eternidade, a gente precisa ter esse senso de direção e de propósito para que a gente não fique andando em círculos, mas sim consiga ali focar em uma direção e fazer aquilo que Deus determinou para nós. E aí ele trata outra coisa interessante sobre o fato da gente precisar ter cuidado
em relação à produtividade, porque hoje a gente vive numa era que é produtiva, mas que a produtividade não é necessariamente algo que Deus queira pra você. Tipo, você precisa ser produtivo, mas de uma forma que esteja alinhada com os propósitos do céu pra você. Então, por exemplo, tem pessoas que elas fazem muitas coisas, mas que elas não estão fazendo as coisas que Deus chamou elas pra fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que hipoteticamente você esteja dentro de uma congregação, de uma igreja, enfim, de um templo, e você esteja se disponibilizando para limpar a igreja, para filmar, para ser da mídia, enfim, para fazer coisas ali que aparentemente elas vão contribuir para o reino de Deus, mas que não tem a ver com o seu propósito. Vamos dizer que o seu chamado é ser um pregador, é você, sei lá, ser um missionário, enfim. E você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa se debruçar em relação à palavra, e você não faz isso. Mas você está se ocupando com outras coisas. Mas o fato de você estar se ocupando com aquelas coisas não significa necessariamente que você esteja sendo produtivo de uma forma baseada em perspectivas eternas. Então ele fala sobre isso, né? Sobre você realmente entender o seu propósito, entender o que Deus quer pra você, para que você não fique perdendo tempo com coisas que parecem que são úteis, mas na verdade não são aquilo, não são as coisas pelas quais Deus te chamou. E aí ele cita aqui, né, Filipenses 3,15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Outra versão, eu acho que uma outra perspectiva, ou enfim, uma interpretação disso é que a gente deve se manter focado no alvo. E se a gente não tá ali alinhado com aquilo, a gente precisa buscar ali se manter alinhado com aquilo na medida do possível. O terceiro ponto em relação ao que ele fala, né, sobre ter vantagens de saber os seus propósitos eternos, é que você vai ter motivação. Ele traz aqui uma frase, uma citação do George Chan, que ele fala o seguinte: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Então, você ter senso de propósito te faz ser uma pessoa motivada a ir lá à luta e conquistar, porque a gente sabe que o mundo, independentemente se você é cristão ou não, você vai ter dificuldades e aflições, e quando você tem um senso de propósito, você se torna uma pessoa motivada. Quarto motivo aqui, é uma preparação para a eternidade. E quando ele fala sobre isso, ele dá duas perspectivas aqui. Ele fala sobre legado, né? E eu acho que quando a gente fala de legado, já é algo mais, assim, acima da média, porque a maioria das pessoas não pensa em construção de legado. Quem pensa em construção de legado, geralmente é a galera que quer construir um império na vida, que é a galera que quer empreender, a galera que quer construir grandes coisas, enfim. Mas eu acredito que se você tá aqui, se você assistiu o vídeo até esse momento, que sei lá, deve ter passado uns 30 minutos, não sei, com certeza Deus te escolheu para você construir grandes coisas. E aí ele fala a respeito de legado mundano, digamos assim, um legado físico, e ele fala que esse legado ele é sem perspectiva, porque embora você vá impactar muitas pessoas ali, não sei quantas gerações, mas aquilo não vai ter um peso para a eternidade. Aquilo vai ser algo finito, que por mais que perpetue por algumas gerações, por algumas pessoas, ele não vai ter o peso da eternidade. Então é como se fosse algo inútil na perspectiva do autor. E ele fala também sobre uma outra perspectiva, que é o legado eterno, né? Então você, além de impactar pessoas no mundo, esse legado ele vai ter um peso para a eternidade. E aí ele julga que é importante, que é realmente coerente. E aí ele fala que no final da sua vida, esse senso de propósito vai te preparar para a eternidade, porque no grande dia, que é o dia do julgamento final, ele fala que Deus vai fazer duas perguntas, né, para você. A primeira que Deus vai fazer para você é o que você fez em relação a Jesus. Tipo, você aceitou o sacrifício que ele fez por você na cruz e tudo mais, porque a gente sabe que a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai senão por Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é o único caminho para que você consiga efetivamente acessar ao Pai. E a segunda pergunta que ele faz aqui é em relação ao legado, em relação ao propósito, né? Ele fala o seguinte: o que você fez com os talentos que eu te dei, com as oportunidades, com os dons naturais que você tem, enfim,
É porque Deus nos deu esses dons e talentos e oportunidades e recursos, obviamente, para que a gente use para construção de algo que é eterno. É claro que a gente vai usufruir de alguma forma disso, a gente vai se beneficiar através do dinheiro, através, enfim, de qualquer coisa que os nossos talentos possam nos proporcionar, mas esses talentos, eles também são, eles têm ali um peso eterno. E aí, é basicamente isso que o autor fala. Eu achei muito legal esse capítulo, muito interessante, ele é profundo, ele tem muita coisa para ser explorada, para você refletir em relação a quais são as suas reais motivações, e eu acredito que se você realmente esmiuçar esse capítulo e refletir sobre ele, você consegue buscar, não necessariamente dar um sentido para sua vida, mas pelo menos não andar no caminho errado, sabe? Pelo menos não pautar sua vida em propósitos errados. Enfim, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta aí se você achou interessante, e se você quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui abaixo na descrição. É isso, te vejo na próxima.